Mas o PCdoB, no momento que aparece na minha vida, diz assim: a gente quer muito que você venha com a gente, com a tua luta, que você traga teu know-how, a tua experiência, a tua vivência, toda a tua história interessa muito, porque o Partido Socialista, o Partido Comunista do Brasil é o que são as pessoas desse partido. Quando a gente é criança, a gente pensa em um monte de coisas, você quer ser um monte de coisa, mas eu tinha algumas que eram muito permanentes na minha cabeça. Uma que eu queria ser astronauta. Eu sonhava que era muito possível que eu conseguiria um dia ser uma astronauta, porque na verdade era astronomia que eu queria fazer, mas eu achava que era ser astronauta que me levaria antes mesmo de saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas sempre tive muita paixão pelo céu. Dormia na laje de casa, no telhado de casa, para ficar olhando, observando o movimento das estrelas, dos astros. Uma coisa assim, muita paixão. Depois eu tinha vontade de fugir com o circo. Fui evoluindo mais para a terra, mais chão, mais pé no chão. Mas era uma vontade também de fugir com o circo e viver viajando pelo mundo. Eu comecei a perceber que eu já estava fugindo com o circo quando eu descobri a arte na minha vida, quando eu descobri o meu gosto pelo teatro, pela contação de história, pela literatura. Ler me seduzia muito. E aí eu não parei mais, vivia enfurnada. Em vez de voltar para casa, eu ficava dentro da biblioteca municipal lá da minha cidade, que é Petrópolis. Ficava lá o dia inteiro pesquisando, vendo livros e me distraía, na verdade. Eu passava horas, quando eu via já era noite, e aí sim eu voltava para casa. Era uma coisa, não era uma fuga, era um espaço meio de aqui eu me sinto bem nesse universo. Tudo que tivesse a ver com cultura, tudo que tivesse a ver com arte, para mim era uma grande aventura e me seduzia de cara, de imediato. Assim, na minha fase adulta, em que eu já tinha, obviamente, que fazer, produzir e gerar emprego e renda para a minha própria sobrevivência, o agravante nisso tudo é que, além de eu ser mulher, eu também já era mãe. Eu fui mãe muito cedo. É até emocionante lembrar isso, porque eu fui muito cobrada, assim, por muita gente, os próprios filhos também, de eu sair, me despencar de Jacarepaguá para vir trabalhar na Fundição Progresso, por exemplo, produzir arte e cultura, de estar na noite produzindo arte e cultura e não saber para que horas voltar para casa, tendo filhos em casa. Isso tudo também não era mais compatível com casamento, não era mais compatível com esse modo padrão de vida. E foi um grande desafio e continua sendo até hoje. Ser mulher na cultura é ser uma guerreira, lutadora, e você tem que andar vestida, mesmo que simbolicamente, com todas as armas que você possa ter para se autoproteger na cidade, nas ruas da cidade. Desde a infância eu aprendia e era ensinada pela mãe: não, rua é lugar de homem, mulher não fica na rua, mulher não anda na rua essa hora. Vai fazer o que na rua? Isso não é hora de menina ir para a rua. Então fui muito cerceada nesse direito e eu fui rompendo com isso, e foi por causa da arte e da cultura que fiz esse movimento de não, eu estou me desafiando a ter o direito de ir para a rua, sim. Uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente, e eu sou um cérebro que não para de pensar, eu penso bastante o tempo todo sobre as questões que me cercam e que eu me envolvo. Eu percebi coisas muito extraordinárias nesse processo. Primeiro que eu descobri que tudo que eu fiz a minha vida toda sempre foi política, porque eu descobri que eu sempre fui uma artista que sempre prezou pela arte política. Mas a política, quando entra na minha vida de forma empoderada, dentro da participação do lugar mesmo, do partido, para as decisões, para almejar um cargo, por exemplo, na Alerj, me tornar uma parlamentar,
só reforçou e só somou a toda essa trajetória de 30 anos de expectativa e de luta para que, através daquilo que eu já fazia, pudesse estar tocando mais as pessoas e chegando mais rápido nas pessoas. Primeiro, é discutir a mulher na política, é valorizar as fazedoras de arte e cultura da nossa cidade, viabilizando os projetos que sejam extremamente, especificamente, prioritariamente feitos e produzidos por mulheres. Ter projetos contemplados, incentivar projetos que sejam e que viabilizem as produtoras feministas, as mulheres que produzem arte e cultura em todos os territórios, nas favelas, nas comunidades, nos bairros afastados do grande centro. Essa é uma prioridade. Elencar, valorar e ampliar cada vez mais as possibilidades que mais mulheres estejam com os seus projetos aprovados, com as suas formas e meios de produzir arte e cultura, porque pela sensibilização, e isso é muito do feminino, pela sensibilização a gente pode mudar muito a realidade. A maioria são mulheres que estão no front, a maioria são bibliotecárias, são contadoras de histórias, são professoras, são atrizes, são mulheres que estão cuidando desses centros lúdicos, porque de forma também equivocada isso passa a ser, muitas aspas, coisa de mulher. Mas o grande potencial, sim, está nas mulheres que se organizam e que conseguem mudar a realidade do seu lugar, do seu território. Essa é a minha história, é isso aí que eu quero fazer. Quero contribuir 100%. Para que mais mulheres, mais meninas não sejam relegadas a ter que arranjar marido, se aprimorar nos afazeres domésticos, do que você se tornar uma poeta, ou uma atriz, ou uma dramaturga, ou uma produtora de arte e cultura.